Boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, o novo programa do Grupo Mais Guimarães, em que falaremos sobre as questões da saúde mental, a saúde que deve ser mantida durante este período de pandemia e de isolamento social. Como manter a saúde mental neste período conturbado das nossas vidas, em que as preocupações, os medos, a ansiedade poderão dominar os nossos pensamentos. Como contornar tudo isto? Que ferramentas utilizar para manter a saúde mental é o objetivo deste consultório aberto, deste programa do Mais Guimarães, em que contamos com a preciosa colaboração de Emanuela Lopes, psicóloga vimaranense. Antes de iniciarmos esta conversa e de colocarmos algumas questões a Emanuela Lopes, vou convidá-los a enviarem-nos as vossas questões e as vossas preocupações por e-mail para leitor@maisguimarães.pt. Podem enviar-nos também por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou até para o nosso Instagram. Coloquem-nos as vossas questões, o consultório está aberto, literalmente, para vos ajudar a ultrapassar este momento difícil. Vamos agora falar com Emanuela Lopes. Olá, boa tarde, espero que esteja bem. Olá Eliseu, boa tarde, estou, obrigado. E o Eliseu? Muito bem, também, dentro de todas estas condicionantes, Tradicional. e aqui a tentar também dar um contributo para que todos nos sintamos um pouco melhor neste momento difícil. Há, no entanto, uma novidade e podemos começar a nossa conversa por aí, que é Uhum. algum relaxamento, algum levantamento de restrições relativamente à circulação das pessoas e também de alguma retoma da economia, que pode levar as pessoas de novo para a rua. Isto trará certamente algumas preocupações, mas do foro mental, certamente é aqui uma boa notícia que irá, de certa forma, relaxar aqueles que estão em casa e que podem, nisto, ver uma certa luz ao fundo do túnel. É isso, Manuel. Precisamente, nós soubemos há pouco tempo pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República que, se tudo correr bem, em maio podemos regressar à normalidade, ou pelo menos de uma forma gradual ou paulatina. Alguns países como Espanha e França, inclusive, já anunciaram datas muito concretas, penso que o 26 de Abril para a Espanha e o 11 de Maio para a França. Portanto, é importante existir uma linha de horizonte onde este confinamento de facto termine, ou pelo menos diminua, e sejamos devolvidos a uma normalidade das nossas vidas. Maio é já no próximo mês e, de facto, esta luz ao fundo do túnel diminui a ansiedade, faz-nos devolver aquele sentimento de liberdade, que o confinamento e as respectivas exigências e sacrifícios que teve um sentido, e, acima de tudo, recuperar o direito de termos de volta a nossa vida. Claro que vai depender da evolução da pandemia e quase com toda a certeza será de uma forma muito gradual, com muitíssimos cuidados que temos que ter e que ainda não sabemos concretamente como é que se vai traduzir. E o que é que é normal as pessoas sentirem neste período em que estão em isolamento social? O que é que podemos considerar que é de todo normal acontecer? De facto, as últimas semanas mudaram muito a nossa vida, impondo restrições e até mesmo desafios pessoais e profissionais que a grande parte de nós não estava à espera nem nunca experimentou, não é? Portanto, o coronavírus obrigou o mundo inteiro a mudar de hábitos, a mudar de comportamento, sobretudo porque aqui há alguns fatores que complicaram um bocado a esfera emocional, digamos assim. É uma guerra contra o invisível, algo que não se vê. Não há uma data certa para voltarmos à normalidade, temos já uma previsão, talvez em maio, se tudo correr bem, de uma forma gradual poderemos regressar à normalidade e, sobretudo, porque vivemos num regime que é imposto pela doença. Portanto, é normal nós sentirmos algumas coisas, como as saudades dos nossos familiares, dos nossos amigos e do contacto físico, porque falar com eles à distância nem é pouco, não é nem pouco, nem mais ou menos, do que falarmos presencialmente, não se compara sequer à interação social, não há apertos de mãos, não há abraços aconchegantes, não há carinho, ou simples encontro que as pessoas estão.
Portanto, até mesmo a falta de andar na rua, de passear, de estar na natureza, de ver muito mais do que as quatro paredes, as mesmas coisas, as mesmas pessoas. O ser humano precisa de interação, ou pelo menos saber que tem a escolha de sair de casa, se assim o quiser, não é? O falta das rotinas habituais, de beber café com os colegas, de jantar fora, até do trânsito, que tanto nos queixávamos. Eu há pouco tempo ouvi alguém que me dizia que estranhamente começou a sentir falta daquilo que tanto se queixava, que era a longa fila de trânsito que tinha, e que se apanhou portanto, a conduzir essa estrada sem trânsito absolutamente nenhum, e que isso fez recordar o tempo considerado normal. Portanto, as novas rotinas em casa não são menos cansativas, são muitíssimo mais monótonas. Os dias podem ser estranhamente iguais, as coisas repetem-se, não trazem novidade absolutamente nenhuma, e a monotonia causa-nos cansaço, causa-nos desmotivação, nós não estamos particularmente atentos às coisas, não estamos tão concentrados, não estamos tão focados, e pode até levar a um maior desgaste emocional. Portanto, também sentimos falta de tudo aquilo que dávamos antes como garantido. O de sairmos, por exemplo, para ir às compras, o de ir ver montras, o de ver televisão sem estar preocupado com o conteúdo das mesmas, e depois temos que estar até mais sensíveis a isso, não é? Que leva muitas vezes à sobrecarga, à exaustão, que por um lado temos que equilibrar quem está em teletrabalho, a telescola, o apoio à família, a gestão das emoções que esta situação toda provoca. Imagino, por exemplo, estar a trabalhar, a fazer uma videoconferência, a realizar uma chamada de trabalho e aparece um filho, e o outro chora, e os outros pegam-se, e o cão ladra, e o gato aparece no meio. Quer dizer, não se sente a vida regrada, completamente controlada, como antes sentíamos. Por outro lado, também sentimentos como a zanga e a injustiça, as pessoas também nos vão relatando um bocado isso quando observamos, e é relatado ainda pela comunicação social, que algumas pessoas continuam a sair de casa desnecessariamente e a não cumprir as recomendações dadas pelas autoridades de saúde. Impaciência, não é? Porque também o resultado do nosso esforço de ficar em casa, desta contingência toda, não produz resultados imediatos, e leva-nos àquilo que é a preocupação com o futuro, com o nosso futuro. Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Será que a empresa vai se manter aberta? Será que vai fechar? E a todos. Que consequências é que isso pode ter, quais as consequências económicas, que tanto se fala, as consequências sociais, nós vamos ter que lidar com isto tudo quando terminar. Portanto, a verdade é que estes sentimentos e desafios podem aumentar com o prolongar do tempo de isolamento, mas senti-los é completamente normal. Não é bom, mas é normal. E que consequências pode este isolamento social, este isolamento perante aquilo que seria o habitual, que consequências pode trazer ao nível físico e psicológico? De facto, pode trazer algumas consequências, como diminuir a nossa motivação diária, a motivação para as coisas, para as tarefas, a qualidade do nosso sono, a quantidade do sono. Portanto, se há pessoas que por um lado se queixam de insónias, portanto de dormir menos, há outras que se queixam que passam a vida a ter sono, de um aumento da quantidade do sono, ou então da qualidade dele, não é? Com o sono entrecortado, ou então com pesadelos, sonhos muito vividos com esta situação toda. Pode também diminuir a nossa vontade de fazer exercício físico, toda a gente sabe que é claramente aconselhável, o comer até de uma forma saudável. Isto contribui para aumentar os sentimentos de ameaça, de ansiedade, de frustração e até mesmo de falta de esperança. E depois o que nos leva é, quando nós sentimos assim, a reação que temos aos sentimentos negativos, vamos experienciá-las de uma forma muito mais atenta e muito mais centrada nelas, porque se eu hoje não consegui alimentar, ou se me apeteceu fazer uma refeição tão saudável ou como deveria ser, ou estar muito mais centrada nisso e se calhar na culpa que não deveria ser assim, que devia ter feito de outra forma, do que propriamente no efeito de acontecimentos negativos, que começa a ser reduzido. Portanto, gerir um bocadinho isto. Daí que é muito importante estarmos atentos a estas situações todas e doseá-los. E há aqui uma situação importante que agora eu vou aproveitar a oportunidade também para acrescentar, porque a grande maioria de nós
já chegou ou estará a chegar a uma fase de aceitação desta doença, digamos, ou desta situação. A resposta a acontecimentos difíceis e dolorosos costuma acontecer em 5 fases e, aliás, a Ordem dos Psicólogos ainda há pouco tempo se pronunciou precisamente sobre isto. E estas 5 fases passa primeiro pela negação. Não, não é verdade, isto é só na China, isto não nos vai afetar, isto está muito longe, isto aqui não chega. Depois há a fase da zanga, então eu tenho que ficar em casa, eu tenho que deixar de trabalhar, eu tenho que deixar a minha vida, em que nos sentimos zangados. Depois há a fase da negociação, muito bem, então agora eu tenho que ficar em casa durante 2 semanas, mas isto quando acabar regressa à minha vida normal. Associado também temos uma fase da tristeza, que é eu não acredito que a minha vida agora é assim, que eu não vou poder estar com os meus amigos, não vou poder estar com os meus familiares, isto nunca mais acaba. Uma expressão que eu ouço muitas vezes é tirem-me deste filme, é quase como se isto nem fosse muito real, eu queria muito que isso acabasse. E depois passamos para aquilo que é a fase da aceitação, que é, muito bem, vamos ter que ficar em casa, então o melhor é tentarmos mesmo é tirar algum partido, algum proveito desta situação. Claro que mesmo nesta fase de aceitação, há alturas que nos vamos sentir ansiosos, estressados, frustrados, é perfeitamente normal. O importante é sabermos lidar com isto e estarmos bem para podermos lidar com isto. Durante esta semana, lançamos um desafio a alguns dos nossos leitores para que nos enviassem algumas preocupações, tal como referi no início desta primeira edição do Consultório Aberto, e tivemos algumas questões que nos foram colocadas, algumas preocupações. Podemos, desde já, passar a algumas delas. Por exemplo, nesta pergunta e esta questão que nos é colocada, de alguém que gostaria de saber se é aconselhável seguirmos sempre as notícias, devemos manter-nos informados de tudo o que se passa, é que causa angústia, segundo esta leitora, tanto a pandemia como o facto de dizerem que é a pior crise dos últimos 100 anos. Já começamos a ter medo do desemprego e de tudo o que possa aí vir. É preocupante, não é aconselhável que as pessoas consumam demasiada informação nesta altura? Nem mais. E respondendo assim de uma forma muito direta, não, não é aconselhável. O excesso de informação que está disponível e constantemente até difundido, muitas vezes é imprecisa e errada. Isto faz com que aumente a nossa dificuldade em diferenciar o que interessa daquilo que não interessa. Não é? Portanto, a informação e o conteúdo devem ser sempre na medida certa. Outra dos conselhos que se podem dar é que as pessoas consultarem sempre informação credível e atualizada, nomeadamente a disponibilizada pelas fontes oficiais. Estamos a falar da Organização Mundial da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, das várias ordens, das várias classes profissionais, a ordem dos psicólogos, a ordem dos médicos. Tentarmos descartar aquilo que são as notícias falsas, os boatos, que muito podem alimentar o medo exagerado e até promover comportamentos de risco, não é? Portanto, deve dosear o acesso à informação, 1 ou 2 vezes por dia chega. Ponderar também a possibilidade de desligar notificações, desligar as redes sociais em determinados momentos do seu dia, por exemplo, à noite, a partir de X horas, não consultar o telemóvel ou a televisão, das notícias, portanto, ou o computador. E também quando estivermos a consultar as notícias, dar alguma ênfase também à leitura de notícias boas, procurar também as notícias boas, porque elas também existem, também as há, devem ser valorizadas e vão nos ajudar a sentir-nos mais calmos e a controlar melhor esta ansiedade e até os pensamentos negativos do que daqui pode advir. Por exemplo, nós já sabemos que há informação sobre pessoas que já recuperaram. Não é? Portanto, nós temos que passar informação sem apavorar e tranquilizar sem alienar. Uma outra questão que nos foi colocada também durante esta semana: quem sofre de depressão, quem tem já antecedentes depressivos, pode sofrer consequências mais graves devido a este isolamento, a este confinamento? Não há uma regra muito simples em relação a isso. Nós não podemos dizer que isso vai acontecer a todas as pessoas que padecem de doença psicológica. Agora, é verdade que o confinamento pode agravar estas doenças ou pode ter consequências mais graves nas pessoas que têm psicopatologia, portanto, doenças psicológicas ou até predisposição para a mesma. Portanto, estar em isolamento aumenta a ansiedade, isto até é referido várias vezes pela Organização Mundial da Saúde, e que pode levar as pessoas ao aumento
à exacerbação de alguns sintomas e até, por exemplo, ao aumento de algumas substâncias, como o álcool, como as drogas e até a comida, a procura, por exemplo, de alguns doces. Isso é algo também que devemos estar muito atentos, sobretudo na questão de substâncias ilícitas e do álcool que tem aumentado e que pode se tornar uma fonte de preocupação. Outra questão também que se verifica, eu tenho ouvido algumas pessoas a dizer, é fazer medicação e autogestão. Como o sono, por exemplo, pode ficar alterado, há pessoas que começam a tomar a medicação feita pela mulher. A minha mulher toma aquele comprimido para dormir, eu passei a tomá-lo também. Ou então porque aquela pessoa, aquele meu familiar tem uma medicação em SOS, por exemplo, um calmante, eu agora, como me sinto mais ansioso, também o estou a fazer. Questões ligadas também com a mania das limpezas, digamos assim, e o medo das doenças também se pode verificar e exacerbar, sobretudo nas pessoas que tenham traços mais obsessivos e pessoas que tenham estas doenças relacionadas com a questão obsessivo-compulsiva. Se por um lado isto é normal nós já sentirmos isso, normal quem já tem estas doenças, estes sintomas estarem mais exacerbados, o exagero não é. Eu peço para ver isto numa perspectiva nem do 8, nem do 80, não é? As recomendações são para cumprirem de uma forma muito rigorosa, mas sem exageros. E dou como exemplo, lavar as mãos, e que devemos lavar as mãos, e que frequentemente somos chamados à atenção para o fazerem, não significa que tenho que lavar as mãos de 5 em 5 minutos. Lavar as mãos durante os tais 20 minutos recomendados não significa que chega para ficarem perfeitamente limpas e seguras, não é? Segundo a evidência científica, não significa que tenhamos que lavar as mãos durante longos minutos, que isso nos vai proteger mais das doenças. Manter a casa limpa, desinfetar as superfícies, não significa que eu tenho que estar a limpar a casa constantemente, 1000 vezes ao dia, com lexívia. O isolamento físico não significa necessariamente o isolamento emocional. Não é? Nós devemos continuar a contactar à distância os amigos, os familiares, até várias vezes ao dia. Também o isolamento físico não significa as pessoas não poderem ir ao supermercado, não poderem ir à farmácia, as pessoas têm que se alimentar, têm que continuar a fazer a sua medicação, mas é altamente recomendado que reduzam essas saídas ao mínimo indispensável. Por exemplo, ir ao supermercado uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e tentarem se abastecer da quantidade de alimentos que dê para estes períodos, portanto, seguir basicamente as recomendações. Portanto, é natural que alguns sintomas e quem já tenha doenças possam, de facto, se exacerbar. E aquilo que eu queria transmitir é para as pessoas não se alarmarem, tentarem procurar ajuda dos amigos, ajuda dos familiares, portanto falarem um bocado sobre isto e de outras coisas, de outras coisas positivas, se necessitarem recorrer mesmo à ajuda de um psicólogo ou de outro profissional de saúde e relembro as recomendações que têm sido vinculadas agora pelo Ministério da Saúde e pela DGS, portanto sentirem algum sintoma físico e que não estejam a conseguir ultrapassá-lo e que seja preocupante, também na mesma ligar para a linha 24, para o 112 ou recorrer aos hospitais que estão preparados na mesma para receber pessoas sem ser só os suspeitas por Covid-19. A ideia será tentarem manter sempre a calma neste período, portanto será algo muito importante manter a calma e manterem alguma estabilidade na vida. Uma terceira questão que também nos foi colocada, e aqui envolve também as crianças, após semanas de isolamento chega ao final do dia cansada e sem paciência, diz-nos também esta leitora, vai crescendo a dificuldade e por muito que tente satisfazer as necessidades da distração das filhas de 7 e 3 anos, as ideias vão desaparecendo, começa a preocupação a surgir. Se o isolamento se mantiver por muito mais tempo, como nos vai afetar? Principalmente as crianças começam a dar sinais de ansiedade e as birras vão aumentando. O que pode ser feito? Pergunta-nos. Manuela, o que pode ser feito? Pois, é muito difícil e poderá ser particularmente desafiante no caso
das crianças, não é? Mas hoje irei-me centrar um bocadinho mais na mãe e algumas recomendações que se pode dar ao adulto propriamente dito, já que para a semana iremos abordar o tema como lidar com o isolamento em contexto familiar e vamos abordar concretamente também a questão do tempo com as crianças, algumas dicas, algumas estratégias, algumas técnicas que podem ser usadas especificamente nesta situação. Pois bem, então o que é que podemos fazer? Eu acho que não posso não começar por dizer para as pessoas todas permanecerem em casa e continuarem a cumprir as recomendações das autoridades de saúde. Acho que é fundamental e não devemos nos cansar de repetir o mesmo. Devemos também aceitar esta imprevisibilidade da situação. Nós não sabemos quando é que isto vai acabar. Há uma luz ao fundo do túnel, talvez maio seja o mês de iniciar o regresso a uma determinada normalidade, mas ainda não é a normalidade a que estávamos habituados, não é? Antes disto tudo começar. Compreender a importância de investir e manter o contacto com familiares e amigos, portanto deve tentar ter algum tempo para si, comunicar com pessoas de quem gosta, por exemplo, isto está a ser usado por muitas pessoas, combinar um café virtual, à meia da manhã, à meia da tarde, com alguns colegas, até não tem que ser só um, não é? Há pessoas um pequeno grupo que se encontra pelas redes sociais, por exemplo. Tenta encontrar um equilíbrio que varia de dia para dia. Se há dias em que está confortável e bem disposta e apetece estar muito tempo numa videochamada ou num telefonema, no outro dia pode-lhe apetecer, por exemplo, só responder por escrito, ou nem isso. É perfeitamente normal haver estas nuances. Também é importante ser criativo, não é? Criativo na forma como se realizam atividades e que podem, por exemplo, ser feitas em conjunto e à distância. Propor, por exemplo, a um amigo para fazer exercício físico em conjunto, isto também com as crianças pode ser feito, um jogo, jogarem batalha naval, um jogo qualquer, ou cozinhar, por exemplo, também pode ser uma das coisas, compor uma música, cantarem, quer dizer, algumas atividades que gostem de fazer e que se pode adaptar a esta comunicação à distância. Pode também informar sobre a existência de versões digitais de eventos e atividades, por exemplo, que costuma frequentar ou que agora podem estar disponíveis e procurar oportunidades na televisão e na internet, como os museus virtuais, alguns teatros, algumas atividades que realmente agora podem estar um pouco mais disponíveis para variar um bocadinho mais estas tarefas. Não posso deixar de frisar o manter uma rotina, eu costumo dizer rotina, rotina, rotina. Obviamente que não, e com toda a certeza que não é a rotina aquela que estávamos habituadas, mas fazer as refeições a uma determinada hora, atribuir diferentes períodos do dia a diferentes tarefas é organizador e pode ajudá-la a enfrentar com maior tranquilidade o dia. Não é? Seguir o horário é importante que minimiza este impacto que esta mudança teve e este efeito do isolamento que tem nas pessoas, sobretudo com crianças, não é? Esta rotina, claro que tem que ser flexível, perfeitamente adaptável ao dia a dia. Acontece que uns dias vai correr muito bem e outros dias não vai correr tão bem quanto isso, é normal. E se estiver em teletrabalho, ainda é fundamental que tenha algumas pausas, que nessas pausas faça algumas atividades prazerosas e isto também acho que é importante dizer a todos que estamos em teletrabalho, ajustar as nossas expectativas relativamente à produtividade, que não é tanto quanto inicialmente se calhar pensávamos, não é? Ver televisão, ver séries que antes não tinha tempo para ver, iniciar um projeto que antes queria começar e que gostasse eventualmente de aprender, criar um compromisso para não ficar com a sensação de tempo perdido, com a sensação de que não fiz nada, e pode ser organizar uma gaveta, pode ser organizar um escritório, a estante com livros, manter a mente ativa também é muito importante, portanto desafiar o nosso cérebro com jogos, palavras cruzadas, sopa de letras, sudokus, coisas desse género, a ter um bocadinho no tempo que possa também se dedicar um bocadinho a isso. Ter uma perspectiva de copo meio cheio, não é? Tentar ver o lado bom das coisas, evitar os pensamentos negativos, é quase como encontrar e agradecer as coisas positivas. Todos os dias tento tirar alguns minutos e pensar, por exemplo, em 3 coisas boas que lhe aconteceram. Pense naquilo que sentiu, pense naquilo que experienciou e pelos quais até se sente agradecida, não é? Isto aumenta a sensação de bem-estar. E desta visão mais otimista e positiva que também temos que ter.
o relaxamento, praticar algum tempo de alguma tranquilidade, encontrar um tempo só para si, não é? De silêncio, para contemplar, para meditar, para rezar. Há muita gente que nesta altura utiliza a fé, é muito protetora, portanto, também. Portanto, assim, atividades que a relaxam, que é o quê? Tomar um banho, beber um chá, ouvir música, o que quer que seja, dentro de atividades que a relaxam, faça-as. Não é? Pode também, por exemplo, escrever um diário não é, pode não ser necessariamente por escrito, pode gravar por áudio, também é uma atividade engraçada para se fazer com as crianças e esta evolução destes dias de confinamento, até para se ver mais tarde, não é? Cuidar de si, fazer exercício físico, hidratar, alimentar, são daquelas recomendações gerais. E pode também, por exemplo, e todos, não é? Todos nós fazermos, por exemplo, uma lista de desejos do que gostávamos, por exemplo, de ver, de ouvir, de fazer, quando terminar aqui o isolamento e ter sido ultrapassada esta pandemia e pudermos regressar àquilo que é a nossa rotina habitual ou mais ou menos habitual. Por isso, sim, este é um período difícil, mas também tem coisas boas e em conjunto temos todos que acreditar que o vamos superar. Portanto, cada um em si há de encontrar algumas respostas para ultrapassar da melhor forma este período de confinamento social. Nem mais, nem mais. E utilizem aquelas estratégias que antes deram resultados e conseguiram lidar em momentos menos bons. Relativamente à próxima edição do programa, no próximo sábado estaremos cá de novo pelas 14 horas para voltarmos a falar. Quero abrir-nos um pouco o jogo sobre o que falaremos nessa altura. Iremos abordar mais a questão relacionada com a gestão de tempo em família. É mais ou menos isso? A gestão do tempo em família e a gestão do isolamento, que não tem só a ver também com o tempo. Tem sido uma das preocupações que de facto tenho ouvido muito nos últimos tempos. As famílias com filhos está a ser um desafio muito grande esta gestão das atividades todas, das emoções todas, do tempo. Por isso sim, vamos tentar dar aqui algumas estratégias, algumas dicas, alguma informação que as pessoas possam utilizar e sermos muito práticos, pelo menos assim o espero, para poder ajudar o tempo em família em tempo de isolamento. Muito obrigado, Emanuela, por este tempo que nos despendeu e também aos nossos leitores para que Obrigada. todos possamos ultrapassar melhor este período conturbado da nossa vida. Muito obrigado, Emanuela. Obrigada. Lembro que podes enviar-nos questões, preocupações por e-mail para leitor@maisguimarães.pt, também por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou para o nosso Instagram. O consultório aberto com a doutora Emanuela Lopes, psicóloga, regressa no próximo sábado a partir das 14 horas, aqui ao Mais Guimarães. Siga-nos na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube e acompanhe o que estamos a fazer para ultrapassarmos juntos, todos juntos, esta pandemia da Covid-19. Boa tarde.